Aliás, por que no deserto e não números? Por que no deserto é mais interessante nós usarmos essa chamada, né? Uma coisa que o Eterno estava fazendo naquele momento, ele estava chamando o povo da escravidão para a liberdade, porque era um povo que viveu séculos de escravidão debaixo do faraó e que estava em vias de perder a sua identidade, né? Então, em seu primeiro capítulo sobre Bemidbar, como reabilitar uma pessoa que tantos anos de pesada escravidão acabou transformando-se em uma pessoa serva de espírito derrotado, né? Como que levantar a estima desse povo? E como semear no coração de a liberdade, né? Uma multidão de escravos de quem capatazes cruéis arrancaram todo e qualquer traço de identidade pessoal ou nacional. Como elevar o moral dessas pessoas? E uma das formas que o Eterno teve que trabalhar o povo de Israel foi levar eles para um lugar de isolamento, porque eles poderiam estar perto, de repente, de outras nações que talvez tinham já conquistado algum ambiente de liberdade. O Egito, com toda a sua iniquidade, com o número de deuses que ele tinha suas liberdades e autonomias. Israel não tinha isso. Então, como fazer esse povo ser um povo novamente com identidade, com a estima novamente elevada? Então Deus leva o povo ao deserto. Só que o Eterno, ele trabalha de forma mais profunda. Isso quem nos fala é Oséias. E ele fala assim, Oséias também é o trecho dessa paraxá. Em Oséias 2,14 fala: portanto, eis que eu a atrairei. Porque Oséias está usando palavras pesadas, usando como se Israel fosse uma meretriz, ele fala: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Em outras versões está: eu te levei ao deserto para falar ao teu coração. Então nós podemos ver que Deus usou o levar Israel para o deserto para formar a identidade, né? E nós podemos fazer essa aplicação para nós também, né? Geralmente em momentos de dor, de dificuldade, a nossa tendência é fugir, escapar. O que eu posso fazer para fugir disso, né? Por que eu estou sentindo isso, né? Mas o Eterno, nós temos que fazer a pergunta talvez para quê, né? O que o Eterno quer me ensinar? O que eu quero aprender com isso? Porque se há uma coisa que nós indubitavelmente temos que passar, por situações de deserto pessoal e por situações de dor, e fugir dela vai fazer com que nós, como uma escritora eu vi ela falando, olha, fugir da dor é a pior coisa que tem, porque você vai encontrar ela na próxima esquina de novo, ela vai te pegar de novo. Então o melhor é enfrentar, porque agora estou falando de dores, de carências, né, e de coisas que precisam ser, que o Eterno quer restaurar em nós, né? Então o Eterno leva o povo de Israel para o isolamento, para a formação dessa identidade. No isolamento do deserto é feito um censo, contando a todos, como foi falado, e uma espécie de exercício de formação dessa identidade. Essa contagem deu forma e consistência ao campo de escravos, antes deformado e sem personalidade. Este censo foi acompanhado pelo agrupamento de pessoas em tribos e famílias. Então, quem mandou fazer esse censo? Deus, o onisciente, que sabia de antemão o número exato de pessoas. E é interessante que isso já nos diz, isso é como a paraxá começa, né? O pedido que o Eterno faz a Moisés: faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias, registre os nomes de todos os homens. É como se Deus não soubesse o nome de todos que estavam ali, mas ele sabia, tanto que ele sabia que o número de primogênitos ia ser o mesmo número, praticamente, do número de levitas, né? Então foi ordenado em benefício dos filhos de Israel esse censo, tornando perceptível o valor que tinham como indivíduos e como povo. As pessoas não foram contadas como gado ou como prisioneiros em uma penitenciária. A contagem estava diretamente relacionada com as suas famílias, segundo seus pais. Então, traz também a questão da família, né? Então, isso milita novamente contra aquela ideia do ministério individual, né?
daquela coisa só que é do homem. Não, o Senhor, Ele deseja a Kahal, a igreja do Senhor, ela precisa ser constituída de famílias, porque são as famílias que vão fazer uma congregação sadia. Então, as famílias de Israel, elas viviam em suas tendas e acampavam na comunidade. Os cabeças das famílias representavam suas famílias e tinham tarefas determinadas. Eles tinham responsabilidades fundamentais com a estrutura familiar, o que mantinha ou desestruturava a comunidade. E nós vemos que toda a base que o Eterno dá na primeira aliança, ou no Antigo Testamento, fala demais da família, né? Então, consideremos os ensinos acerca do casamento, divórcio e adultério, que passam do Antigo para o Novo Testamento, né? Eles são encontrados nos dois, né? Consideremos os ensinos acerca da educação que estão contidos nos provérbios e a responsabilidade dos pais em conduzirem os filhos no caminho do Senhor. Quando juntamos as ideias acerca de família, vemos que a comunidade deve ser edificada de famílias da igreja ou da sinagoga. Sem este princípio, seremos construtores medíocres da comunidade da igreja e, consequentemente, iremos aplicar de modo errôneo o princípio de autoridade. E nós observamos como Hassatan, ele tem atingido as famílias com divisão em nossos dias, né? Às vezes tem famílias que você vê, as famílias estão na igreja, mas elas não estão juntas na igreja. Uma está envolvidaça ali num ministério, outra num outro ministério. É sempre o fortalecimento do indivíduo. E nós vivemos isso muito, né? Mas a palavra, profeticamente, ela fala que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Naturalmente que existem situações onde pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, e aí nós oramos, né, por essas famílias, pela edificação delas, mas o chamado do Senhor é para a edificação de famílias. E naturalmente tem lugar para todo mundo, né, porque querendo ou não, nós somos todos uma família também. Então nós consideremos como isso pode refletir na igreja quando não estamos vigilantes a essa prioridade. Podemos não notar a erosão gradual. A estabilidade e prioridade da família eram uma consequência natural da ordem em nossa nação. Mas não é assim hoje, com os papéis de homens e mulheres sendo invertidos e todas as suas horríveis consequências. Então nós vemos a importância de como nós precisamos estudar a Torá, porque ela traz esse arcabouço eu não sei vocês, mas eu antes achava que todos nós fomos chamados para ser como um apóstolo Paulo, né? Só que o apóstolo Paulo nem casado foi, né? E, quer dizer, há controvérsias, né, Roche? Há controvérsias. Descasado, Ele tem que estudar. Depois o Roche manda o link para vocês. Mas enfim, mas ele, mesmo assim, tanto que ele deu conselhos aos casados e às famílias, né? Mas nós precisamos de toda a palavra de Gênesis e Apocalipse para entender a vontade do Senhor. E ainda se tratando do deserto, para nós finalizarmos, o deserto ele é um rito de passagem, né? Assim como a pessoa que ela é solteira e ela casa, ela vive um rito de passagem, né? E para a velhice também é um rito de passagem, né? Quando nós casamos, nós chegamos no casamento sem identidade de casado, chegamos com identidade de solteiro, puxa a coberta, né? Cada um não está acostumado a dormir junto com outra pessoa, dorme sozinho ali, né? Não, nem vou abrir aqui uma situação para não expor minha esposa, mas eu lembro que no começo do casamento, assim, a Limara, ela achou que a gente sempre ia dormir juntinho, né? E eu dormi como solteiro, eu queria dormir sozinho agora, né? Tinha os compromissos matrimoniais, mas depois cada um dorme né? E dormindo como solteiro. E a Limara, que é muito menos carente que eu sou mais carente que ela. Naquele momento ela achou assim, nossa, aquilo foi uma surpresa para ela, né? Ela achou que isso não era normal, mas eu tinha cabeça e mentalidade de solteiro, né? Então eu tinha essa mentalidade de solteiro. Então é um rito de passagem. Isso acontece para a velhice também, isso acontece a criança, quando ela vira adolescente também, ela tem esse rito de passagem, ela vai descobrindo essa nova identidade e isso traz uma crise, faz um barulho, né? Israel também passou por esse rito de passagem da escravidão para a liberdade, do passado para o futuro, né? Do exílio para o retorno e do Egito para a terra prometida. E nesse rito de passagem, o Eterno ele quer
conferir identidade, ele queria conferir identidade a esse povo, como ele quer conferir identidade a nós também, né? Nós cremos nisso, por isso nós fazemos o Bar Mitzvah, né? Vai ter 2 Bar Mitzvandos aí, em julho, né? E por quê? Porque com 13 anos a criança ela começa a pegar algumas coisas dessa nova identidade de autonomia que ela vai descobrindo, né? E então ela passa pelos seus desertos, passa por suas questões, né? E somente o deserto, né? Somente essa busca, esse tatear de redescobrir ou descobrir a tua identidade é que vai fazer a transformação possível, né? Deixar uma identidade e assumir outra, né? Assim como nós, quando nascemos de novo, nós deixamos uma identidade com dores, com frustrações, com desajustes, né, com vícios, para viver uma nova identidade em Yeshua, né? E naturalmente que nós descobrimos, né, que isso não é tão simples, né? Isso exige luta, né? Mas nós somos chamados a viver essa nova identidade. Assim também o povo de Israel, eles são chamados de escravos de Faraó, para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. E esse chamado ele não se restringe somente a Israel, e ele toca a todos aqueles que são chamados para ser, que são aproximados de Israel, que são aproximados à família de Deus, são chamados a ser esse reino de sacerdotes e uma nação santa, assim como Israel foi chamado lá atrás, né? E isso ali que eu termino, 1 Pedro 2, 9 e 10, fala que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado.